Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é na verdade, uma dúvida. Por que eu escrevo terror? É uma pergunta muito comum, né? Por que escrever terror? Embora eu escreva outros gêneros também, né? Eu gosto muito de fantasia, estou me descobrindo na poesia, mas o terror ainda é o primordial, é o que me levou a escrever. E aí eu queria contar um pouco por que terror. É uma pergunta que muitos fizeram para mim. É a pergunta que minha mãe, inclusive, faz pra mim. Por que escrever terror, né? E basicamente assim, ó. O terror é um gênero que eu gosto muito. Eu descobri o terror com 13 anos, mais ou menos. Embora eu já assistisse alguns vídeos, eu não entendia muito bem, né? A gente sabe que quando criança você está mais interessado em outras coisas. Então eu via o Fred Krueger com 10, 12 anos, mas não, sei lá, não tinha muito. Talvez com 12 já entendesse um pouco mais. Eu vi o Fred Krueger, vi o Jason, mas o que me encantou mesmo, para entender um pouco mais de terror, foi lá com 12, 13 anos mesmo. Eu lembro de assistir filmes do Stephen King. E aquilo me interessou quando eu descobri que aqueles filmes que eu gostei de ver, eles eram livros. Né? E aí me interessou muito mais em fazer ler, né? Eu já lia gibi, já lia outras coisas, mas me interessou muito mais, né, em ler quando eu descobri que aqueles filmes que eu gostava do Stephen King, que eu gostei da ambientação, do terror psicológico, né? Outras formas de terror que até então eu só conhecia assassinos, né? Tipo o Jason, o próprio Fred, que embora o Fred tenha uma outra abordagem, né? Que é de sonho, que é bem legal, mas a maioria deles eram assassinos, não tinham terrores psicológicos ou o próprio personagem ser o seu terror, né? Como tem em filmes do Stephen King, né? O cara que de repente é o principal, ele é a maior ameaça ali da trama. E isso me fez curtir, né? Tipo, ver uma outra forma de fazer terror e, nossa, então isso é terror, isso é legal, né? Isso é bacana, falar dos problemas. E aí descobri isso justamente nos livros. Então, descobri quando assisti aos filmes que haviam livros deles. E me encantei também pelos livros, né? Comecei a ler outros autores e isso me fez mudar um pouco de perspectiva. Eu só lia então coisas mais infantis mesmo, juvenis, ou mesmo de fantasia, né, que eu gostava. Mas isso me fez, digamos, partir para uma parte mais adulta, né? O terror ele te traz isso. E aí por que eu decidi escrever terror? Isso veio na minha cabeça mais ou menos com 17 anos. Eu já escrevia, eu tinha muita vontade de escrever um anime, por exemplo, o roteiro de um anime. Eu tenho, acho que inclusive até hoje. Tem outro que eu perdi, acabei perdendo com o tempo, embora a ideia tenha ficado na minha mente. Um dia eu compartilho com vocês, né? Mas eu tinha muito essa coisa da fantasia, gostava de filmes de fantasia, Star Wars. Então eu queria essa vibe. E aí com 17 anos eu tive depressão. A minha primeira vez, assim, o primeiro baque com depressão, eu fiquei muito mal. Eu pensei em coisas muito ruins. E, e isso me voltou novamente para o terror. Para aqueles livros que trabalhavam com o psicológico das pessoas, para as nossas mazelas, nossos medos. E isso me incentivou a escrever. Né? Foi o primeiro momento ali, o primeiro passo que eu tive de me orientar, inclusive a escrever o que eu estava sentindo se eu não conseguia dizer. E foi assim que eu comecei a escrever contos de terror, histórias da nossa mente, os maiores medos que a sociedade tem, ou então que ela impõe em você, né? Então eu sempre tive muitos problemas de discussão com meu pai. Então meus personagens, principalmente no começo, eles retratavam isso, né? Ainda tenho escritos ainda de personagens que têm problemas com o pai, né? Tem muito dessa essência minha das minhas discussões com meu pai e do quanto aquilo me machucava. Então escrever terror, na verdade, é só uma válvula, é só uma forma de você mostrar todos os tipos de mazela, de preocupação, de medo, de anseios que a gente tem e muitas vezes a gente não consegue dizer, né? Você já deve ter ouvido aquela frase que o nosso maior inimigo é a nossa mente, né?
O nosso maior adversário está em nós mesmos. Tem várias analogias com isso. E é isso que me faz, assim, de uma forma geral, me faz querer escrever sobre terror, né? Comentar o que eu estava sentindo, né? É uma ótima forma disso. É uma ótima forma de mostrar, inclusive, medos e problemas da própria sociedade, né? Tabus da sociedade que a gente percebe no dia a dia, conforme observador. Vocês que também são escritores e leitores, vocês devem ter esse hábito, né? De observar a sociedade, observar as pessoas à nossa volta, observar o dia a dia, e você acaba se deparando com determinados temas que você fala, nossa, mas por que que isso incomoda tanto? Por que que as pessoas se sentem tão incomodadas? Por que que as pessoas se sentem tão perturbadas com determinados assuntos que nem fazem parte da vida dela? De repente aquela pessoa nem está presente ali, nem, né, como chamado hoje, né, o lugar de fala dela, nem aquele, ela está se incomodando com uma coisa que nem vai afetá-la. Por que que ela está se incomodando com isso? Por que as pessoas se incomodam com valores? E o terror é uma ótima forma da gente abordar isso, da gente mostrar essas hipocrisias, esses tabus mesmo, esses dogmas que a sociedade impõe na gente, que a sociedade impõe como reguladora, né, de valores. Então é uma ótima forma de você mostrar, de você se libertar, de você falar coisas que você de repente em outros momentos, em outros gêneros, inclusive literários, elas ficariam muito pesadas, né? Você trabalhar de tal forma tão agressiva e ao mesmo tempo tão visceral que você faz pessoas serem capazes de pensar sobre determinados assuntos, né? E é uma ótima forma de escrever. Eu gosto muito dessa questão do terror, de você colocar. Eu posso, por exemplo, fora a brincadeira, né? A criatividade também em alto. Então eu posso fazer tranquilamente um cara sem escrúpulos, um cara que eu vi, por exemplo, na rua, um cara que eu vi na sociedade, um vizinho que eu conheci que era um cara amargo, que era sem escrúpulos, que era uma pessoa ruim, né? E eu posso escrever um personagem assim, sem nenhum tipo de pudor de me controlar, ou mesmo dar um fim que eu imaginaria ser o fim mais justo para aquele cara, né? Muitas vezes na vida em sociedade a gente não faz isso, a gente tem que e é claro, né? A gente não pode se deixar levar também para uma vida sem regras. Mas de uma forma geral, a gente pode subverter isso no gênero literário e trazer assuntos à tona, assuntos que as pessoas normalmente não querem discutir, né? E é claro, você pode fazer terror de qualquer forma. Você pode fazer terror por diversão, você pode fazer terror por simplesmente é, querer se livrar de algum estigma seu, por querer se libertar de algum valor, por querer simplesmente ver o circo pegando fogo. É isso, você, e como é que seria uma sociedade, mesmo filosofia, né? Você pode usar a filosofia para isso e falar, olha, como é que seria uma sociedade que amanhã todo mundo tem que se matar aí porque é uma questão de sobrevivência? Como será que os humanos agiriam? Então, é uma série de fatores que eu posso trabalhar na minha imaginação, na minha mente, que é muito libertário, né? Eu posso expor as mazelas, eu posso expor as feridas, né? Que uma situação dessa faria. Então, sem nenhum tipo de preocupação. Então, eu posso expor isso sem nenhum tipo de preocupação, né? Quando eu falo preocupação, é assim: você pode expor com o propósito mesmo, né? Com esse propósito de realmente fazer as pessoas discutirem sobre assuntos determinados, fazerem as pessoas, inclusive, refletirem, quebrar estereótipos do próprio gênero, terror. Isso é uma coisa que a gente pode falar, eu vou falar até num outro vídeo, certos estereótipos do próprio gênero também, que se cria dentro do próprio gênero, né? E você pode quebrar isso, você pode usar o próprio gênero para quebrar esse estereótipo e falar, não, não, eu quero fazer diferente aqui. Então, as pessoas às vezes acham que isso quer dizer perturbação, e na verdade não, na verdade é libertação, né? Eu uso justamente para expor o que eu estou sentindo, para expor minhas dúvidas, para expor meus anseios também, e esperar o que as pessoas vão reagir sobre, né? Tem algumas obras minhas, eu vou falar mais para frente, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar diretamente sobre obra, mas tem obra minha que é baseada em mim, é baseada no período que eu tive depressão. Tem obras minhas que são baseadas na minha dificuldade de comunicação com meu pai, né? Tem relatos
meus com a insegurança, por exemplo, de um homem de meia idade, né, que eu não tenho que cuidar da minha saúde mental. Muitas vezes a sociedade julga, mas você é privilegiado, então você não precisa ter. Não, não é verdade. A gente pode ter, várias pessoas têm, né? Quantas pessoas têm medo de falar o que estão sentindo porque vão se sentir julgadas? E são temas que se falam, então a gente. É muito comum isso, vocês, de uma forma geral, é um problema meu, né? Então a gente passa os problemas que a gente tem. Quando você escreve, você coloca uma parte de você dentro da sua obra, ou num personagem, ou num tema, né? E assim vai. Então, é o que eu sinto escrevendo terror. É por isso que eu escrevo terror. Né? Quando eu falo do terror, as pessoas pensam, nossa, então você pensa em assassinatos, você é um psicopata, e não sei o quê. Não, não é isso. Né? As pessoas têm, inclusive, essa visão ainda de quem escreve terror é uma pessoa amarga, uma pessoa. Não, na verdade, eu sou muito feliz, eu gosto da vida, quero continuar vivendo. Mas o terror expõe justamente, né, um pouco das trevas que existem dentro de nós. Todos nós lutamos contra as nossas próprias trevas, né? A gente já viu várias analogias a respeito disso. A gente tem a história dos dois lobos, que eu gosto muito, eu já usei numa obra minha, que é você tem dois lobos dentro de você, né? O bem e o mal. Os lobos dentro de você estão lutando para sobreviver. Qual deles vai sobreviver? Quem vai decidir isso é você mesmo, né? O lobo que vai sobreviver é aquele que você alimentar mais. Então, é justamente uma forma da gente falar que a gente luta contra a nossa própria parte. A gente luta muitas vezes contra as trevas que existem na gente. A gente luta para fazer o bem muitas vezes, porque às vezes o bem não é o caminho mais fácil, né? Muitas vezes o mal está, não digo nem o mal, mas assim, o errado às vezes é um caminho muito mais curto, é muito mais fácil de fazer. E a gente luta muitas vezes para fazer o bem, para ter empatia, para pensar no próximo. É do nosso instinto, né? Pensar na nossa sobrevivência. Então, em muitos aspectos, a gente luta também contra isso, né? Pelo bem comum, ao invés do bem individual. E tudo isso eu posso escrever com terror. Não que você não possa escrever, por exemplo, fazendo uma alegoria para outros gêneros, né? Você pode escrever sobre isso em poemas, né? Você pode escrever sobre isso em fantasia, você pode escrever sobre isso em outros lugares. Mas o fato é, o terror é mais, para mim pelo menos, ele é uma válvula melhor para eu realmente derramar tudo aquilo que eu estou querendo dizer, para tudo aquilo que é de ruim ficar no papel. Eu transferi, por exemplo, para um personagem todos os sentimentos ruins que eu estou tendo. Isso, para mim, é bem libertador. Isso faz mais sentido, inclusive, do que simplesmente colocar personagens para matar um monstro que vai devorar pessoas. Não é sobre isso, né? Isso são só alegorias que a gente usa para falar dos nossos próprios medos. É o que eu falei para uma amiga uma vez, eu tenho mais medo da realidade, por isso que eu escrevo terror. Porque eu não tenho medo da ficção, eu tenho mais medo da realidade, eu tenho mais medo das pessoas no mundo real fazerem coisas brutais, fazerem coisas hediondas. Eu acho que esse é o grande receio que eu tenho, é de ver a realidade e ver que muitas vezes um filme, às vezes uma ficção, ela é mais leve do que propriamente, né, a nossa realidade. É isso, esse é o exemplo claro de por que eu faço terror, por que eu escrevo terror, tá bom? Eu fiz em formato desse vídeo mesmo, quase um podcastzinho, né? Um podcast pequenininho, que eu quero testar isso assim um pouco. Eu gosto muito desse formato de às vezes não aparecer, mas narrar ou conversar, né? Através da minha voz e saber o que vocês gostam, porque daí vocês podem também não precisa assistir, né? Não precisa assistir o vídeo, você pode colocar aí no reprodutor e ficar ouvindo. E aí se você concorda, depois você vem e comenta alguma coisa. Se você gostou, por favor, dê aquele like aí, compartilhe com outros autores se você acha que vai, ou outros leitores mesmo, se você acha que isso aqui é legal, se isso é bacana, se esse conteúdo foi bom para você, se você concorda com o que eu disse, se você não concorda também tá tudo bem, né? Desde que haja respeito aí, pode fazer nos comentários, pode falar, Felipe, não concordo com isso que você falou, para mim é outra coisa, ou então eu prefiro outro gênero, né? Diz aí também nos comentários se você prefere outro gênero,
Eu gosto, eu faço a mesma coisa que você, só que você escolheu terror e eu escolhi, por exemplo, fantasia, escolhi romance, né? Ou drama. Então, se você escolheu outro, é autor de outro gênero e gosta dessa temática, né? Eu concordo com você em ser a válvula de escape, mas escolher outro gênero porque para mim é isso, isso e isso. Então, deixa aí nos comentários também que eu vou gostar de ler, tá bom? Então, fiquem bem e até o próximo podcastzinho ou videozinho assim falado, tá bom? Abraço e tchau!